no livro de João, no capítulo 1. Capítulo 1 de João, meu amado. A palavra de Deus, irmãos, nos diz a partir do versículo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui, queridos. O texto está falando de quem, irmãos? Está falando de Jesus. Mas as palavras iniciais do texto está se referindo de forma filosófica que o Verbo era desde o princípio, e ele estava com Deus, e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio deste Verbo que é Jesus. Por que, irmãos, a expressão Verbo? A expressão Verbo vem da palavra Logos. Quer dizer, Logos, palavra. O que está sendo dito aqui, irmãos, é que Jesus, ele é a própria palavra encarnada, a própria palavra que está aqui na tua mão, a Bíblia Sagrada. Esse Jesus é esta mesma palavra que você está aí nas tuas mãos. Não no sentido, claro, que eu estou aqui dizendo, para dizer Jesus está aqui, a Bíblia é Jesus. Não, o que eu estou dizendo é que a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem o seu conteúdo necessariamente divino, inspirado. A palavra de Deus, ela é o Logos, é o Verbo em registro que aqui está. E porque eu li logo esse texto, para que você tenha em grau de importância na tua vida, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o Verbo, é o próprio Jesus, aqui dentro da sua palavra, tornando-a viva e eficaz para mim e para você. Esta palavra, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não é uma alternativa para mim, ela não é uma opção para mim, ela na verdade é uma necessidade para a minha vida. Ela é o fundamento da vida cristã. Não existe vida cristã sem a palavra de Deus inserida na sua vida. A vida cristã sem a palavra, ela é uma vida nominal. Ela é um cristianismo apenas no nome, mas não na experiência de viver o que de fato a palavra está mandando viver. A Bíblia, irmãos, não é opção, ela é uma necessidade inerente. E eu digo mais, irmãos, Jesus ele trouxe uma aplicação sobre sua palavra ao falar que ele associou a necessidade fisiológica da fome. Ele disse, olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Logo, Jesus coloca a palavra numa instância maior do que
própria necessidade fisiológica. A palavra, queridos, ela tem que ser vivida na tua vida. A palavra, ela não é opcional, ela não é uma escolha, irmãos. Ela é uma necessidade da tua alma, uma necessidade do teu espírito. É um alimento que precisa ser consumido constantemente. Não é à toa que o Senhor inspira o apóstolo João, para dizer ao Verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, meu amado e querido irmãos. Aleluia. Como obter sucesso, irmãos? Como obter progresso nesta vida? Como ser um homem feliz, um homem sábio? Como, irmãos? Só tem um jeito, é através da Bíblia. É através desta palavra que está em tuas mãos, querido. Você percebe algo importante ao se referir à palavra quando nós lemos o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, irmãos, se nós fôssemos resumiríamos ele apenas em dizer que torna-se sábio aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Eu posso pegar, são 30 capítulos, se eu não estou enganado, eu posso pegar os 30 capítulos do livro de Provérbios e resumir só nisso, irmãos. O que é que todo o livro está dizendo? Que pratique a palavra e você será sábio. Sábio por quê, irmãos? Porque a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Porque a palavra ela é de Deus. A palavra, irmãos, ela tem uma importância na sua vida. Quantos querem ter portas abertas? Portas de Deus abertas na sua vida? Levante sua mão. Todos nós queremos, né, querido? Você sabe que para a porta ou as portas serem abertas na minha e na tua vida depende da palavra de Deus? Abre a tua Bíblia aí nesse momento, em Apocalipse capítulo 3. Não tem porta aberta se não for pela palavra, irmãos. Vê o que está escrito em Apocalipse capítulo 3. Capítulo 3. Olha o que o Senhor Jesus ele começa a falar para mim e para você. Capítulo 3, no versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que é lógico, irmãos. Isso é uma lógica. Eis que tens pouca força. Entretanto, está aqui, irmãos, o porquê a porta foi aberta e permanece aberta. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Por que a porta foi aberta aí, irmãos? Não, a porta abre-se de todo jeito. Não tem, meu irmão, como abrir de todo jeito. Aleluia. Você quer porta aberta na sua vida? Versículo 8 de Apocalipse, capítulo 3. Guarda a palavra e a porta vai se abrir na sua vida. Aleluia. Muitas vezes eu estou trabalhando num local simples, sem muito atrativo, salário pequeno, sou no meu cargo talvez o pior, mas quando você está guardando a palavra, Deus começa a abrir portas para você nesta porta que Ele já abriu. Glória a Deus. Porque você está guardando a palavra. Glória a Jesus. Como é que eu quero, irmãos, que uma porta se abra para mim se eu pouco tenho interesse com a palavra de Deus? Se a palavra aqui está dizendo claramente, eu abri uma porta para você. Glória a Deus. Porta que ninguém pode fechar, é óbvio. Vamos repetir.
Porque ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Ninguém, não existe. O camarada pode se andar contra você, mas ele não fecha a porta que Deus abriu. Mas essa porta só foi aberta quando o Senhor diz: porque guardaste a minha palavra. Aí a porta se abre, irmãos. As coisas acontecem. Eu tenho que levar a sério, irmãos, a palavra de Deus. Ela não é uma opção, ela é um fundamento. Deixa eu dizer algo importante para você, nós vamos ler. O próprio Deus, que é autor da sua palavra, que é aquele que institui a palavra, ele próprio é zeloso por ela. Se ele é zeloso, quem sou eu, irmãos, para não zelar por esta palavra? Conta-se uma história, irmãos, porque às vezes a gente, no meio evangélico, se eu não sentir um arrepio, se eu não sentir uma emoção, Deus não falou comigo. Esqueça isso. Porque Deus fala com você através da sua palavra. Aí conta-se uma história que saiu um grupo para evangelizar, e tinha lá um irmão, que era um irmão que gostava do arrepio, da emoção. E para Deus falar, tinha que ter este arrepio, esta emoção. E aí os irmãos, foi aquele grupo, e oraram, e disseram: vamos começar a evangelizar, bater de casa em casa, entregar folhetos, falar de Jesus. Ele: não, eu não evangelizo assim. Eu vou ficar aqui orando, porque é para Deus me mostrar qual é a casa que eu vou. Enquanto Ele não me mostrar qual é a casa que eu não vou. Os irmãos respeitaram. E aí foram os irmãos, começaram a evangelizar, panfleto, falavam de Jesus, e por aí em diante. Daí os irmãos terminaram de evangelizar, e estava o irmão lá orando, para Deus mostrar a casa que ele deveria evangelizar. É difícil, né, meu irmão? Onde a palavra de Deus já diz: ide e pregai o evangelho a toda. Eu vou querer ouvir mais o que de Deus? Que arrepio eu vou querer, irmãos? Querido, o que o Senhor nos fala, Ele já nos fala dentro da sua palavra. Não estou dizendo que Ele não vai usar um profeta, estou dizendo que Ele não vai usar outros meios, mas até os próprios meios usados, se não estiver dentro da palavra, a própria palavra diz que você deve rejeitar, que seja anátema. O apóstolo Paulo, falando sobre esse versículo, ele diz: ainda que venha um anjo do céu e vos fale um outro evangelho. Ele não falou de demônios, irmãos, anjos caídos, ele falou do anjo do céu mesmo, o anjo lá que está na sua posição, tipo a falar de outro evangelho, que seja anátema, porque o que já está posto, ninguém pode revogar, meus irmãos. Então a palavra de Deus, ela já fala contigo, meu irmão. Tu precisas colocar como um fundamento na tua vida, entendê-la. O próprio Deus zela pela sua palavra. Vá, abra a sua Bíblia, vamos dar uma passeada na Bíblia, irmãos. Abra lá em Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Veja o que Deus diz sobre a palavra dele, irmãos. Capítulo 1 de Jeremias. Jeremias fica antes de Isaías. Desculpe, depois. Está colado. Capítulo 1, versículo, irmãos, 11 e 12. Diz o Senhor, queridos: veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? E respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aleluia. Velar é zelar, é ter cuidado.
é preservá-la, é estar cuidando dela, é estar protegendo-a. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria, irmãos. Você precisa estar com ela em tua vida. Conta-se, irmãos, uma história verídica, que um certo cidadão, extremamente respeitado na sua época, não me esqueço qual foi o ano que isso aconteceu, não sei se pelo ano de 1800 ou 1700, um acadêmico de uma eloquência maravilhosa, um homem respeitado, escritor, mas esse homem um dia erroneamente declarou, dizendo que os seus livros seriam mais lidos do que a própria Bíblia. Sabe o que foi que aconteceu, meu irmão? Este mesmo acadêmico, na sua época, tão respeitado, começou a decair dentro da sua respeitosa posição de escritor, de forma que a sua casa, anos depois, aonde ele vivia, tornou-se uma casa publicadora da palavra de Deus, da própria Bíblia. E os seus escritos, que ele tanto reverenciava e que disse que seria superior à Bíblia, mais lido que a Bíblia, hoje no meio acadêmico é pobre, quase nada, pouco usado, porque não tem tanto valor no meio acadêmico. Deus, irmãos, Ele zela pela sua palavra. Eu quero sucesso, irmãos. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. O que foi que Jesus falou, irmãos? Errais em não conhecerdes as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, como é que está o teu conhecimento da Bíblia, irmão? Como é que está a tua leitura bíblica? Como é que estão os teus momentos isolados na tua casa? Este livro se torna parte integrante. Jesus está dizendo, erramos em não conhecer essas Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor. À medida que eu as conheço, é à medida, irmãos, que eu estou edificado. Aleluia. Conhecer, claro, não estou falando apenas de ouvi-la, nem é isso que a própria palavra diz, mas de ouvi-la e vivê-la, você se edifica. Um homem que lê a Bíblia e respeitosamente quer andar conforme os princípios, ele é um homem forte, um homem seguro, um homem que ele é respeitado pelos outros, porque os outros contemplam a palavra de Deus na vida dele. Um homem que está ali de pé, que Deus começa a mostrar na vida deste homem que ele, o Senhor, é com ele. Amado irmãos, ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, é a certeza de você estar firme, e nada vai poder te abalar. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Lucas e leamos a partir do versículo 46. Amados irmãos, como é que você quer estar firme, edificado, inabalável, sem ler a Bíblia, sem conhecer a Bíblia? Não tem como, irmãos. É impossível isso. Você vai ver aí na palavra. Diz a palavra, irmãos: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que mando? Eis que vos assemelharei àquele que vem a mim e ouve a minha palavra. Este será como um homem que, cavando bem fundo, ele foi lá, cavou e encontrou a rocha. Então ele colocou os alicerces da casa sobre a rocha. E vindo a enchente, os rios, as correntes de água bateram com ímpeto sobre esta casa,
e nem sequer ela pôde se abalar. Mas aquele que ouve minha palavra e não a pratica, está aí, irmãos, continuidade está aí do texto, é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. E aí, vindo a enchente, as torrentes, a tempestade bate nesta casa, ela rapidamente cai, se destrói. O que é importante, irmãos, você, dentre a profundidade da palavra, porque a palavra de Deus ela é inesgotável, é que o Senhor é claro quando diz aí: o homem que cava bem fundo e busca a rocha que está lá no final, enquanto que o outro é aquele que viu a areia e foi edificar a casa na areia. O que é que a palavra está dizendo, irmãos? Se eu sou um crente que não me esforço, o segundo, irmãos, é o crente não esforçado, porque é a coisa mais fácil que tem, irmãos. E eu já fui ajudante de pedreiro, é cavar areia. Pega uma enxada, você cava até com uma mão, bota assim. Mas vai cavar um terreno duro, de forma até encontrar a rocha. O que é que Jesus está falando contigo? Que quanto mais você se esforça para conhecê-lo, mais ele vai honrar a tua vida. Aleluia. Mas quando você é um crente, desculpe-me usar esse termo, irmão, mas vou usar com amor, viu? Não estou usando, desprezando você não, porque isso é para mim também. Quando você é um crente relaxado, e relaxar também que significa estar na moleza, né? Você vai aplicar uma injeção, também não é uma palavra tão pesada, relaxado, né? Que aqui você vai aplicar uma injeção, que aqui o médico logo diz, o que relaxa o músculo. O crente relaxado é aquele que não está nem aí, porque não quer se esforçar, não quer saber, não quer entender, não quer saber de nada, está edificando a casa na areia. Por isso você só vê ele sofrendo, chorando, reclamando, não encontrando perspectiva diante de nada, é acabado, é jogado. Essa é a questão, porque não está edificado. A palavra de Deus nos edifica, irmãos. Ela abre porta para a minha vida, ela me edifica. O Senhor é zeloso pela sua palavra, Ele cuida. E por fim, irmãos, quando é esta mesma palavra, vá lá para o livro de Josué, capítulo 1 do livro de Josué. Livro de Josué, irmãos. A palavra de Deus nos diz: nos versículos 7 e 8, para este homem, Josué, Deus falando: diz a palavra do Senhor, tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, palavra de Deus,
Leia aqui a palavra do Senhor. A tua Bíblia, essa palavra está na tua mão. Toda lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas, está aqui, irmãos, quer ser bem sucedido? Está aqui a palavra que traz a conotação quando eu faço. Para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, palavra, Bíblia. Antes, medita nele, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Mais uma vez, irmãos, então farás prosperar o teu caminho e tu serás muito bem sucedido. Aleluia. Sucesso, progresso, respeito dependem de você estar guardando a palavra de Deus na tua vida. A palavra, irmãos, diz aqui: medita nela de dia e de noite. Isso me chama a atenção, irmãos. Isso me traz uma atenção para esta frase. Qual a atenção, irmãos? Que tem crentes, tem irmãos, meu Deus do céu, que não lê nada da Bíblia, irmãos. Talvez decorativo do corpo, leva de volta para a sua casa e coloca agora como um instrumento decorativo de estante, armário, e lá fica. Aos cultos, ela debaixo do braço, mas não lê, irmãos. E o Senhor diz aqui: medite na minha palavra de dia e de noite, para que tu tenhas o cuidado de fazer como o que ela está dizendo. Primeiro, irmãos, como é que eu vou fazer aquilo que Deus está dizendo se eu não conheço o que Deus diz? Me diga como. Quando eu medito, eu começo a descobrir a vontade de Deus falando ao meu coração, para a minha vida. Aí a Bíblia, irmãos, não é lida. Aí o Senhor diz, de dia e de noite, isto é, tenha rotina em estar lendo minha palavra, mas não é lida, irmãos. Isso é difícil, queridos, porque tua vida de sucesso depende desta palavra atuando na tua vida, irmãos. É onde você vai, através dela, saber que Deus está contigo, te protegendo. Os versículos começam a borbulhar na tua vida. Aleluia. Aleluia. Meu amado, eu vou terminar aqui. E eu peço a você, seja um crente diligente. Você pode ter pouca força, como diz a palavra. Isso não é feio não, ter pouca força. O que é feio é Deus falar contigo e entrar pelo ouvido e sair pelo outro. O que é feio é tu saber que tens um Deus e colocar este Deus de lado. O que é feio é saber a vontade de Deus e só fazer aquilo que é conveniente. O que não é conveniente eu não faço, porque dói em mim, machuca-me, daí eu não quero fazer. Isto é o feio. Meu amado, minha alegria é ver Deus abrindo portas para a tua vida. Minha alegria é ver você, um crente,
feliz, satisfeito. Os teus problemas, eles podem ser muitos, mas o teu Deus, Ele é aquele que pode resolver todos os teus problemas. Aleluia. Então você não tem que estar buscando Deus por causa dos teus problemas. Você tem que estar buscando Deus porque você quer andar com Ele nesta vida que nós estamos vivendo. Glória a Jesus. Quando eu quero andar com Ele, Ele, que é o grande, que move as águas, que quando o machado afunda, Ele faz o machado flutuar. Aleluia. Ele Glória. começa a resolver todas as pendências Oh, glória a Deus. na minha vida. Aleluia. É o que diz aquela palavra que nós a lemos domingo no livro de Isaías. O Senhor diz: se tu quiseres andar comigo, eu estarei andando contigo e estarei indo à tua frente. E por eu estar indo à tua frente, porque tu queres andar comigo, eu vou endireitando os caminhos tortos. Eu vou quebrando os portões de bronze e vou despedaçando os ferrolhos de ferro. Aleluia. E eu andando contigo e tu querendo andar comigo, eu vou te dar os tesouros escondidos desta terra. Aleluia. Só para que tu entendas, compreendas que eu sou o único Deus na tua. Aleluia. Glória a Jesus. Guarda a palavra, irmãos, do Senhor no teu coração. Glória a Deus. Porque o teu sucesso, progresso, é guardar esta palavra quando você sai por essas portas. Vamos ficar de pé, meus amados.